Going on with the body screaming dollar. Never sold it back, but looking like Pablo in the photo. This gon' make them feel. Fala pessoal, bem-vindos. Aqui é o nosso novo módulo de economia. Nesse módulo a gente vai estudar alguns conceitos. Eu vou tomar o máximo de cuidado possível para explicar eles de forma simples. Todos os conceitos que serão explicados nesse módulo serão parte das matérias que eu estou estudando na faculdade. Inclusive, para não dizer que eu não tenho base sobre, porque eu ainda estou estudando, eu já passei, já fiz as provas e já passei. Então, eu tenho base no que eu vou estar falando, certo? E eu peguei os PDFs da própria faculdade, de aulas, e vou tentar explicar da forma mais simples possível o que eu sei que vai agregar, porque agregou muito na minha análise, entendeu? Agregou muito na forma de analisar a economia de um mercado e um evento, certo? Então, a gente vai começar hoje pelo primeiro conceito, que eu acho muito importante, que é o conceito de oferta monetária. É um conceito que vocês vão entender tranquilo, acredito, e está muito ligado à taxa de juros do país. E como vocês sabem, eu já expliquei, a taxa de juros e a moeda são pau a pau, entendeu? Elas andam uma do lado da outra. E a oferta monetária nada mais é do que a oferta de moeda do país. Só que ela tem alguns detalhes que precisam ser entendidos, correto? A gente vai começar explicando a oferta monetária. Fala pessoal, bem-vindos a esse novo módulo, uma nova fase, um módulo mais avançado. Vamos tratar nesse módulo de assuntos que vocês já conhecem, só que por pontos de vista que vocês ainda não tiveram acesso, ou já tiveram, mas ainda não têm a plena clareza. Beleza? O nosso foco nesses módulos novos que virão. Esse módulo aqui a gente vai focar em economia, um pouco mais avançado, como títulos do governo. Vou explicar essa aula aqui, que vai ser sobre correlação. Uma aula que inclusive eu já dei, porém, de um ponto de vista um pouco mais avançado agora. Beleza? Por que eu tomei essa decisão? Antes, todas as minhas aulas eram pautadas em estudos que eu sempre fiz cursos, experiências do meu dia a dia. Apesar de eu ser novo e parecer que eu não tenho experiência, vocês sabem muito bem o meu desempenho e o próprio de vocês, porque vocês também já têm resultado. Vocês estão aqui para ter mais resultados, entendeu? Nossa, que barulheira, desculpa, tá galera? Mas vamos lá, vou tirar. A questão é que agora eu estou me especializando mais com a faculdade de economia e isso está me ajudando a ter novas percepções. E é isso que eu quero passar para vocês, certo? Vamos lá. Essa aula aqui vai ser sobre correlação. Correlação. Um assunto não muito difícil, certo? Mas que ainda vocês não têm a plena clareza. Eu percebo isso em vocês. Então a gente vai sanar a correlação de todos, exatamente todos os ativos, todos os índices. Então a gente vai falar, além de moedas, que a gente opera Forex. A gente opera isso aqui, moeda. A gente vai ver o impacto de índices, correlação com índices e com commodities. Não vou escrever commodity não, commodity, certo? Que aí vai ficar bem mais claro. O que é commodity, Gustavo? São bens, matérias-primas que são negociadas, são ativos que também são ativos negociados no mercado. Ouro é um commodity, prata, petróleo e por aí vai. Milho, soja, etc. Certo? Vamos lá. Eu tô com um negócio aqui maravilhoso. Uma tabela. Abriu na outra tela do computador. Uma tabela de correlação. Simplesmente. Cross Asset Correlation Matrix. A matriz de correlação e cruzamento dos ativos. Certo? A gente tem aqui, do 1 até o menos 1, certo? Não existe uma correlação, menos 1 sim, que é o euro com dólar, com o USD, certo? Vou dar um zoom, vocês vão ver. O 1 quer dizer que eles são correlacionados positivamente. Então, eles andam iguais, certo? Cadê? Aqui. O menos 1, o negativo, é que eles são correlacionados negativamente, certo? Eles andam em direção opostas, mas eles são correlacionados, certo? A correlação não quer dizer que anda igual,
na mesma direção. Quer dizer que anda igual, no caso. Eles andam iguais, só que em direções opostas. Isso é plenamente possível e é o que acontece, certo? Vou trocar a cor do meu pincel. Beleza, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês ficar nítido. Primeira correlação, é bom considerar de 0,8 positivo para cima, que é uma correlação muito forte. Aqui está considerando um período de 3 meses, certo? Mas as correlações, elas são nada mais, nada menos que relações comerciais e econômicas, correto? Tipo, taxa de juros de um país correlacionado com a taxa de juros de outro, relações comerciais, um país exporta para o outro, tal. E aqui a negativa é a mesma coisa, menos 0,8, entendeu? São correlações muito fortes, por isso que ficam em vermelho ou azul forte. Primeira correlação básica, a correlação 100% praticamente. O USD com o euro, os dois andam exatamente ao contrário. Ah, Gustavo, tem vezes que eles estão no Forex Power, por exemplo, é um jeito de você ver essas correlações de forma bem nítida. Tem vezes que eles estão andando iguais. O que acontece? Porque em curto prazo, às vezes, as condições econômicas fazem com que eles andem iguais. Por isso que a gente está num time frame maior de 3 meses. Entendeu? Vamos lá. O USD com GBP 0,8 anda muito bem ao contrário também. Então você vê que GBP, teoricamente os dois estão na Europa, né? Mas eles não são do mesmo lugar. Um é Reino Unido, teve o Brexit, e o outro é a zona do euro. Enfim, são moedas muito parecidas. Então tem forte correlação negativa com o dólar. Primeiro ponto. JPY 0,1.11, CAD 0,94 positivo. Anda parecido com o dólar, até porque das suas relações comerciais. E aqui entra um que eu já falei para vocês. Pedi até para vocês pesquisarem. O AUD e o NZD andam ao contrário do dólar. Quase que 100%. Mais do que o GBP. O AUD e o NZD andam mais negativamente correlacionados que o GBP. Eu vou dar essa tabela para vocês, tá? O Gold anda 0,7. A prata 0,86. O petróleo também é negativo. Eu já falei isso para vocês. Por isso que eu falo que quem opera estoque de petróleo, por exemplo, sai positivo e compra o USD, não faz sentido nenhum, é pura sorte. As pessoas que operam binárias fazem isso. S&P 500 é negativo ao dólar, já expliquei essa correlação. Porque quando as pessoas estão com medo, o VIX aumenta, elas estão com medo do mercado, elas tiram dinheiro da S&P e colocam em títulos públicos ou ficam com dinheiro guardado para elas. E os títulos públicos são nada mais nada menos que o USD. Entendeu? É dinheiro. Sacou? FTSE também é negativo ao dólar. 0,82 é até forte. FTSE é a Bolsa de Londres, todo mundo já sabe também. DAX. A DAX, ela é praticamente a Dow Jones da Europa. A DAX 30, Dow 30. Entendeu? E é extremamente, mais que S&P, correlacionado com o dólar. Totalmente ao contrário. Até porque ela é do euro, né? E o VIX, aqui está com uma correlação até que baixa, mas positiva. Como eu já falei. US 10 Years Yield. Esse aqui não são os rendimentos reais. Tem o real e tem o rendimento. O real desconta a inflação, certo? Que é muito importante. E é extremamente correlacionado. Como eu já falei, são títulos do governo. Títulos do governo são praticamente dólares. Sacou? Dinheiro na economia. Vamos pro euro agora. O euro é bastante correlacionado com o GBP. Fraco com o JPY. Extremamente contra o CAD. É ao contrário do CAD. Certo? Correlacionado com o AUD, correlacionado com o NZD. Fortemente correlacionado com o ouro. Não é 0,8, mas é forte. Muito forte com a prata. Forte com o petróleo. Forte com o S&P. Olha só que legal. Por isso, tipo, o S&P 500 abriu em alta. A gente pode, por exemplo, meter uma compra no EURUSD. Faz sentido? Faz, mas a gente não opera binárias mais. É só um exemplo. FTSE não é tão correlacionado, mas também é forte.
0,96 com DAX, porque é da própria Europa. DAX é de Frankfurt, que é na Alemanha, que é da zona do euro, no caso. Os rendimentos do governo dos Estados Unidos não é esse que não é desconto a inflação, ele é quase correlacionado com ninguém, porque ele é meio que fictício, né? Se você não desconta a inflação, meio que você não está olhando a realidade da economia. Esse aqui que é o real, que desconta a inflação, tem essa variação de juros também, ele é negativo com o euro. O mesmo tanto que é positivo com o USD é negativo com o euro. GBP, vamos mais rápido agora. Nada, 0,75 com o CAD, anda ao contrário. AUD e NZD são correlacionados. Nada para baixo. Aqui é o CAD. O CAD é extremamente contrário a DAX. E... Nossa, Gustavo, que estranho. Contrário ao petróleo. Isso acontecia antes. Essas correlações mudaram um pouco. Entendeu? Porque antes o petróleo estava com uma hegemonia. Estava com hegemonia. Estava com hegemonia não, perdão. Ele estava desvalorizado. Porém o CAD não estava desvalorizando nessa época. Entendeu? Ele não estava tão no foco da economia. Agora que o petróleo se tornou foco da economia, o CAD correlacionou com ele. Voltando aqui, esse é o motivo. O petróleo não estava afetando tanto porque ele estava com preço estável e essa estabilidade não fazia com que o Canadá se destacasse ou perdesse força. Quando o petróleo ganhou um grande destaque internacional, que ele se tornou... Ele sempre foi importante, tá, gente? Mas eu estou falando quando ele se tornou, como eu posso dizer, mais escasso ou com a superprodução, coisas extremas, aí sim, o CAD voltou a ser correlacionado positivamente com ele. Ok, o AUD ele tem uma curiosidade. Ele é uma moeda risk on. Risk on. O que significa isso? Ele não é uma moeda... Parece até besteira que eu vou falar. Ele não é risk off. Risk off é o quê? Moedas porto seguro. Moedas que quando tá tendo acontecendo uma loucura, tipo pandemia, elas se valorizam. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas tendem a guardar dinheiro em USD, JPY, entendeu? Isso é risk off, moedas porto seguro. Risk on é quando as pessoas estão animadas, quando as pessoas veem que tem uma certa estabilidade e começam a investir em moedas e ativos mais voláteis. Outro exemplo de ativo risk on é as ações. Por quê? Se você perceber, se a volatilidade e o medo aumenta, as pessoas tiram dinheiro das ações. Mesma coisa com o AUD. Por isso que o AUD é a moeda índice. É até engraçado. O AUD ele é extremamente correlacionado com os índices. Quer ver? DAX 0,97 positivo, FTSE 0,8, S&P 0,93, petróleo 0,89. Isso aqui não é tão verdade atualmente. E prata, verdade, boa. E o gold também. Ele é grande produtor de minério, certo? Essa do gold aqui já aumentou, tá? Mas a prata ainda é mais importante que o ouro. Todo mundo fala, o ouro aumenta, o AUD vai subir. Caramba, tô no errado, é aqui. Mas na verdade a prata é ainda mais importante, certo? Vamos pro NZD. O NZD é a mesma merda do AUD. Então não vou nem falar. Gold. O Gold, ele é correlacionado negativamente com os rendimentos do governo. A gente vai ter uma aula de títulos do governo, como eu já falei. Vai ser um módulo completinho. Ele é, digamos que correlacionado com a DAX, porque a DAX é da Europa, o euro. E o euro é bem correlacionado com o ouro, 0,7. Então, faz sentido. E ele é bem correlacionado com a prata, que são dois minérios, né, muito parecidos. A prata é praticamente a mesma coisa. O petróleo tem uma grande correlação com o DAX, certo? Até porque a DAX tem a grande correlação com o euro e o euro também tem uma grande correlação com o petróleo, de 0,88. Com o FTSE, que também está na Europa, e com a S&P, certo? Beleza. A S&P, forte correlação com a DAX, isso já era de se esperar. Se tivesse Dow Jones aqui, não tem,
também seria altíssima, seria 0,99 ou 98. FTSE, com a DAX, mais nada. DAX, VIX. O VIX a gente já... Aqui, ó. Ele não é muito... Na época ele não era muito correlacionado com ninguém. Certo? Essa aqui é a fileira do VIX. Ele é bem correlacionado negativamente com os rendimentos do governo. Isso é fato. É a coisa que ele é mais correlacionado negativo. E os rendimentos do governo, que a gente já viu que esse aqui é o rendimento falso. Entendeu? Muitas informações novas nesse vídeo. Foi interessante a gente dar uma analisada, descobrir que o AUD é uma moeda, a moeda índice, AUD. E o NZD também, tá? Porque eu já expliquei na aula de correlação lá, que foi um pouco mais básica, mas também muito importante. O AUD e o NZD são praticamente a mesma coisa. Então, um exercício para vocês é o seguinte: descobrir quais são as moedas Risk On e quais são as moedas Risk Off. Eu já citei exemplos no vídeo, certo? Eu não vou falar moedas não, vou falar ativos, correto? Ativos, porque aí fica mais completo para vocês fazerem uma análise econômica muito melhor. Ativos, Risk On, um exemplo, AUD, dá um exemplo para vocês. Risk Off, títulos do governo, é Risk Off, totalmente, entendeu? Então, boa pesquisa, boa aula. Vou tentar manter essa didática de passar exercício para vocês fazerem e completem a tabela, vai fazendo. Eu não de cabeça assim eu não sei quais ativos são, por isso que precisa de uma pesquisa. Acho legal vocês pesquisarem, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Fala pessoal, voltei aqui rapidamente porque eu pensei, por que não mostrar pro pessoal o Forex Power? O Forex Power, ele é tipo uma tabela de correlação, só que em time frame menor. Ele considera D1, que ela tá considerando 3 meses. Beleza. O USD tá em primeiro lugar. Teoricamente o euro era para estar fraco, o AUD e NZD era para estar fraco. Claro, a gente está olhando time frame menor. GBP talvez fraco, mas o euro, AUD e NZD teoricamente era para ser os mais fracos. Devem ser. Aí a gente vem aqui, a gente vê que o AUD e NZD realmente estão fracos. São os últimos lugares, enquanto o euro é o primeiro. Enquanto o USD é o primeiro, perdão. O euro tá aqui se mantendo. Não tá forte nem fraco. Faz parte. É assim que funciona a economia. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Olhar, quer ver se a correlação tá de acordo no dia? Dá uma olhada no Forex Power. Beleza? Forex Power vai te dar um indício do que está acontecendo no dia, se as correlações estão batendo ou se está acontecendo anormalidades no dia, o que é extremamente possível. E claro, o CAD, que é correlacionado positivamente, está em segundo lugar acompanhando o euro. O USD, não, estou falando euro toda hora, entendeu? O USD, CAD, correlação batendo, coisa linda, maravilhosa. Abraço.